Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado, nosso patrono Bezerra de Menezes, amigos da espiritualidade que estão conosco neste momento, nos instruindo, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos transmitir de forma adequada as informações que possam auxiliar a todos aqueles que aqui estejam presentes nesse momento, encarnados e desencarnados, que possam estar assistindo, onde quer que estejam, a esta exposição doutrinária. Pedimos o amparo da espiritualidade maior e a permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Meu nome é José Carlos Jotes, sou trabalhador do setor de difusão doutrinária desta casa, Bezerra de Menezes, e o tema que trouxemos hoje para a reflexão de todos tem por título a importância da mente e dos pensamentos no cuidar de si. Esse período de pandemia representa o início das mudanças necessárias para que a grande família humana possa no futuro viver num planeta de regeneração. Nossa forma de encarar a situação que estamos vivendo depende da maneira como percebemos a mesma. Nosso corpo físico é responsável por captar as informações que provém do meio externo. A nossa mente faz o papel de interlocutor entre o corpo físico e o espírito, procurando explicar ou racionalizar as informações que serão transmitidas ao espírito. O espírito que recebe as informações da mente reage, se expressando através de emoções ou sentimentos. Essas reações se expressam através de diferentes comportamentos já registrados no inconsciente. Tudo isso ocorre em fração de segundo. Além de transmitir as informações captadas pelo corpo físico ao espírito, a mente também recebe informações do espírito. E de onde viriam essas informações? Cada um de nós, ao longo da sua existência, como espíritos imortais, fomos acumulando conhecimento, vivenciando experiências, que ficaram registradas no nosso inconsciente. As informações do inconsciente irão impactar na maneira como a mente reage, na escolha dos comportamentos a tomar e nos pensamentos que surgem, analisando os componentes externos e internos a cada pessoa. Assim, o espírito que já desenvolveu uma fé raciocinada consegue reagir de forma mais saudável a essas informações, sem deixar que o desespero ou o medo tomem conta. Aquele espírito que ainda não desenvolveu uma fé fortalecida se deixa abater com as informações negativas que chegam a todo momento. Percebemos assim que corpo, mente e espírito estão conectados. O que ocorre num influencia no outro. Embora possamos identificá-los e estudá-los separadamente, um tem grande influência no outro. A mente terá uma participação importante nos cuidados com o corpo e o espírito. Mas o que é a mente? Mente vem do latim mentem, que significa pensar, conhecer, entender. A mente é uma estrutura complexa, desenvolvida pelo espírito em si mesmo. A mente e suas funções são desempenhadas pelo ser humano através do cérebro. O cérebro é a mais completa estrutura física existente, complexa estrutura física existente, exatamente para permitir a manifestação da mente. Os materialistas atribuem ao cérebro a capacidade de pensar e raciocinar como se fosse apenas uma engrenagem dentro do ser humano. Só que quem pensa não é o cérebro, mas sim o espírito que se expressa através do cérebro, utilizando a sua mente. Quando relacionamos a mente com o cérebro, podemos dizer que mente é um conceito utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano relacionado à cognição e comportamento. Cognição é o ato ou o processo de aquisição de conhecimento. Esse processo ocorre através da percepção, da atenção, da associação, da memória, do raciocínio, do juízo, da imaginação, do pensamento, da linguagem, entre outros.
Comportamento é definido como o conjunto de reações de um indivíduo diante das situações propiciadas pelo meio, onde ele está envolvido. Enquanto não estamos ainda totalmente evoluídos espiritualmente, o nosso comportamento e as nossas escolhas, elas sofrem a influência do meio em que vivemos, assim como das experiências registradas no inconsciente e do desenvolvimento das nossas capacidades mentais. A mente, na evolução do espírito, terá o papel de transformar hábitos armazenados e automatizados há muitos séculos em novos comportamentos. À medida que estiver fazendo isso, o espírito passa a perceber o que acontece à sua volta de uma maneira diferente. Essas são as diferenças que se faz de encarnação para encarnação. Dessa forma, se explica por que algumas pessoas estão enfrentando essa pandemia de uma maneira mais tranquila, não apenas por ter mais fé, mas também porque no seu inconsciente existem registros de atitudes positivas vivenciadas em outros momentos passados semelhantes a esse que estamos vivendo. Existem diversas funções da mente, como a interpretação, a imaginação, a linguagem, o pensamento, a razão, a memória, a intuição e a inteligência. Do ponto de vista espiritual, a mente nada tem a ver com sensações, sentimentos e emoções, embora nós utilizemos a mente para expressar essas capacidades. Como dissemos, não é a mente que sente ou se emociona. Quem faz isso é o espírito. Quando alguém apresenta transtornos da mente, como alterações do pensamento, da razão, da imaginação ou da interpretação, seja porque possui uma disfunção cerebral, seja porque está sob influência espiritual, esses transtornos impelem o espírito a perceber a vida por um prisma que o faz sofrer. Quando o indivíduo entra em estado de sofrimento, ele começa a deixar de lado o cuidado consigo mesmo. Assim, transtornos da mente podem causar prejuízo no equilíbrio físico e espiritual. Além disso, muitas vezes esses transtornos da mente são consequências do equilíbrio ou desequilíbrio físico e espiritual. O espírito sente e estimula a mente a reagir. Se a emoção original é desequilibrada, a tendência é a mente reagir de forma desequilibrada. Ao agir por um estímulo de uma mente em desequilíbrio, o corpo físico pode sofrer lesões, o que, por sua vez, fará o espírito sofrer. Teremos assim, então, um circuito negativo, que pode se repetir durante muito tempo até que o indivíduo busque um auxílio médico ou psicológico. Lembrando que foi dito, quem sofre é o espírito. A mente racionaliza o sofrimento, dá uma justificativa para aquilo que o espírito sente, utilizando dos seus atributos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, coloca o seguinte: tomando o sistema cerebral por gabinete administrativo da mente, reconheceremos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual ou perispírito, como a orientação do corpo espiritual ou perispírito está submetida ao governo da nossa vontade. Nesse livro, André Luiz nos informa que a mente é envolvida por um corpo especial, à parte do perispírito, que ele denominou de corpo mental. Assim como o perispírito serve como envoltório ao espírito, do espírito, o corpo mental é o envoltório da mente. Dessa forma, aos três elementos mais largamente conhecidos como constitutivos do homem, espírito, perispírito e corpo físico, André Luiz, em mais um passo da complementação da terceira revelação, acrescenta um quarto corpo, o corpo mental. Embora ele afirme que esse corpo mental ainda não possa ser melhor conceituado por falta de uma terminologia humana, esclarece o autor espiritual que o corpo mental preside a formação do perispírito, do mesmo modo que o perispírito preside a formação do corpo físico. A mente é assim uma usina geradora da vontade do espírito. Por seu intermédio, o espírito produz uma força inteligente que pode chamar de ideia, que ganha forma e direção
através do pensamento. Após a morte física, é o perispírito o veículo da manifestação do espírito, no plano espiritual, de acordo com as aquisições da mente que o maneja. André Luiz vai ainda complementar: para definirmos de alguma sorte o perispírito, é preciso considerar antes de tudo que ele não é o reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o perispírito retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. O grande pesquisador espírita Jorge Andréa dos Santos nos apresenta de forma esquemática como seriam as camadas da organização do ser, para que nós possamos ter ideia onde se localiza cada um desses corpos. E nela, então, podemos localizar e situar o corpo mental. Vamos imaginar vários círculos concêntricos, um dentro do outro, representando cada um uma parte do ser. Teremos no círculo mais interno o self, ou o inconsciente puro. Dele partem as irradiações do espírito até chegarem os campos perispirituais. A camada que surge em seguida ao self, colada ao self, é representada pelo inconsciente passado. Nessa região estão gravadas todas as experiências já vivenciadas pelo espírito nas suas diversas jornadas reencarnatórias pregressas. Muitas dessas experiências gravadas na região do inconsciente passado, principalmente quando ainda não foram elaboradas e equilibradas, terão influência na mente e nos pensamentos do ser humano, determinando qual a forma de agir no mundo físico. Em seguida surge o inconsciente atual, responsável por gravar as informações que ocorrem na vida atual, com as suas respectivas elaborações e funções. Colado ao inconsciente atual, então, estará o corpo mental. Dele partem os alicerces irradiativos do perispírito. O corpo mental irá elaborar e adaptar informações que estão presentes no inconsciente passado e necessitadas de reajuste, influenciando dessa forma os genes de DNA, para que cada um de nós tenha as características físicas e mentais necessárias para um melhor aproveitamento da encarnação. Logo em seguida ao corpo mental está o perispírito, que é o modelo organizador biológico do corpo físico. Este último corpo físico estará ligado ao perispírito, célula a célula, desde a sua formação até o desencarne. A capacidade co-criadora do ser humano está ligada ao ato de sentir, cuja origem é o espírito, e ao ato de pensar, cuja origem é a mente. Emoção e pensamento têm enorme capacidade de cura ou de causar adoecimento no ser humano. No processo de educação do espírito, precisamos reprogramar a nossa mente, que vem a encarnações, estimulando ações e comportamentos inadequados, gerando desequilíbrio físico e espiritual. A mente aprende por repetição, funcionando de duas maneiras: mecanicamente ou pela vontade, pela ação da vontade, que é sempre a ação do espírito que possui essa mente. Aprendemos mecanicamente quando repetimos, sem pensar, comportamentos que de alguma forma geraram algum prazer no passado. Aprendemos pela ação da vontade quando estamos conscientes de que estamos repetindo um determinado comportamento, mas de alguma forma vemos vantagem em assim continuar procedendo. Entre as diferentes potencialidades da mente que nos ajudam a aprender, temos a atenção, o hábito e a inteligência. A atenção corresponde à capacidade selecionadora dos fatos. Por exemplo, quando fazemos a reflexão sobre um assunto ou a contemplação de uma paisagem. Todos aqueles que estão assistindo esta apresentação neste momento estão exercendo a sua capacidade de atenção, seja ao que está sendo dito, seja a algum outro assunto que esteja lhe atraindo mais a atenção nesse momento. É comum pessoas de todas as idades reclamarem de falta de memória, quando, na verdade,
o problema delas é a falta de atenção. Quem não presta atenção não consegue aprender nem reter o conhecimento na memória, porque não estava presente na hora em que estava tendo atenção, deveria estar tendo atenção para aquele ponto. O outro ponto é o hábito, que corresponde à capacidade adquirida pela repetição. Atos conscientes repetidos se tornam inconscientes por automatização. Isso pode se transformar em arquivos no inconsciente. Hábitos gravados no inconsciente passado influenciam, como dissemos, atos praticados no presente. Por isso é tão importante modificar os nossos hábitos enquanto ainda estamos encarnados, pois esses arquivos ficarão registrados lá no nosso inconsciente e vão influir nas nossas escolhas na próxima existência. E a inteligência é a função mental que corresponde à capacidade do ser humano em aprender, conhecer ou enfrentar situações novas. Permite ao ser humano resolver problemas ou criar produtos que sejam valorizados em um ou outro cenário cultural. E a isso se chama de inteligências múltiplas. Em cada encarnação, a inteligência ela é aprimorada. O psiquismo arquiva as experiências vividas, oportunizando melhores condições para trabalhar esse campo na existência física. O desenvolvimento de uma aptidão favorece o aprimoramento de outras aptidões. Dissemos que a mente e o pensamento podem influenciar no cuidar de si, lá no início da nossa apresentação. E o que é o pensamento? O pensamento é um processo mental oriundo da mente humana e que proporciona ao ser humano modelar a sua percepção do mundo. Como um produto da mente, o pensamento também sofre a influência das emoções, sensações e sentimentos que o espírito apresenta. Ele pode surgir mediante atividades racionais do intelecto ou por abstrações da imaginação. Se o espírito vivencia emoções negativas, a mente, através da imaginação, pode gerar pensamentos que causarão ainda mais sofrimento. O espírito humano pode ainda sofrer a influência de espíritos desencarnados, o que o faz sofrer, ter pensamentos e comportamentos inadequados. A ação dos espíritos obsessores sobre o espírito se faz através da sua mente. Para que os outros espíritos, encarnados ou desencarnados, atuem sobre a mente, é preciso que o seu dono permita. Por isso, há quem confunda a mente com o próprio espírito. Mas não, o espírito é quem possui a mente. As influências espirituais perturbam a compreensão e a interpretação dos fatos, modificam a atenção, interferem nos desejos, estimulam a imaginação, modificam a linguagem e dão origem a estados emocionais perturbados. Tudo isso acaba gerando desequilíbrio emocional ou espiritual, já que, como dissemos anteriormente, é o espírito que apresenta emoções e sentimentos. A ação espiritual alheia sobre a mente, ela é relativamente fácil, porque o ser humano absorve sem notar influências e emanações que estão presentes no ambiente, sobretudo se direcionadas a nós. Várias pessoas comentam que chegam no ambiente e sentem a energia do local. Isto é a influência da energia sobre a mente. Nós, quando sob esse efeito espiritual, perdemos a sintonia fina e aceitamos o domínio, a perturbação, os abusos. Para nos protegermos da influência espiritual negativa, precisamos nos lembrar de orar e ampliarmos a nossa fé através do raciocínio e do estudo. A conexão com a espiritualidade superior através da prece é realmente efetiva quando temos o nosso espírito emanando um sentimento que será direcionado ao alto através do pensamento produzido pela mente. Ou seja, para nos conectarmos ao alto, precisamos sentir e pensar. Não apenas repetir frases. A prece é mais uma ação da mente e do pensamento no cuidar de si. Como vimos,
muitos hábitos nascem conosco, fruto dos condicionamentos de vidas passadas. E seu funcionamento é autônomo em relação à razão, porque foi automatizado. Daí a importância dos pais, da ação dos pais, para corrigir esses condicionamentos inadequados. Porém, como é que os pais irão corrigir condicionamentos se muitas vezes eles mesmos possuem condicionamentos semelhantes não transformados? A mente aprende pela repetição de um mesmo ato, pensamento, ideia ou conduta. Descobrindo que temos hábitos mentais que criam dificuldades, precisamos transformá-los, ou seja, reprogramar a mente, substituindo-os por outros melhor escolhidos. Para executar essa reprogramação é necessário, muitas vezes, regravar sobre aqueles arquivos, num processo consciente de experimentar uma nova atitude. Por esse motivo, reencarnamos diversas vezes, nos reencontrando com pessoas com as quais temos dívidas, para transformar os registros que estão no nosso inconsciente relacionado com aquela pessoa. Também teremos a possibilidade de rever situações já bem elaboradas, para reforçar no nosso inconsciente as atitudes que precisam ser tomadas por espíritos que almejam um dia participar dos mundos felizes. Para realizar essa reprogramação, será importante o autoconhecimento, fundamental para identificarmos hábitos inadequados, principalmente na fase adulta, já que na infância, como dissemos, os responsáveis pela identificação desses hábitos são os pais. Dessa forma, estaremos educando o nosso espírito, que sente, que percebe os efeitos das escolhas que a nossa mente faz. Reagimos emocionalmente a partir das escolhas da mente. A educação do espírito inicia pela educação da mente, no que diz respeito à vontade, aos hábitos, à atenção e ao desenvolvimento da inteligência. O espiritismo, composto de princípios ou ideias básicas, oferece-nos uma inestimável colaboração para esta reprogramação da mente. Podemos usá-lo como critério de escolha, no nosso modo de pensar, como instrumento reprogramador. Precisamos lembrar que somos espíritos, transitoriamente utilizando um corpo físico. A nossa verdadeira realidade é a realidade espiritual. A mente faz melhores escolhas quando está equilibrada, estimulando mais equilíbrio do corpo e do espírito. Porém, como já dissemos, ela também sofre a influência do corpo e do espírito. E como é que cada um influencia o outro? Um espírito equilibrado ou saudável é aquele que desenvolveu os seus sentimentos, vivenciando os ensinamentos exemplificados por Jesus na sua passagem pela Terra. Considerando que sentimentos e emoções são atributos do espírito, sentimentos equilibrados estimulam uma mente equilibrada. Ter uma mente equilibrada significa ter boa capacidade de interpretar, imaginar, pensar, racionalizar. À medida que se tem a mente equilibrada, se faz escolhas mais saudáveis, como boa alimentação, atividade física, meditação. E essas escolhas mais saudáveis terão como consequência um espírito equilibrado, um corpo físico equilibrado. Certamente estamos cuidando mais de nós quando desenvolvemos mais saúde ou equilíbrio físico e mental. Quando temos um espírito equilibrado e vivenciando bons sentimentos como amor, perdão, caridade, estamos auxiliando diretamente ao equilíbrio físico, porque isso proporciona um melhor funcionamento dos nossos centros de energia ou chakras. Esses centros de energia são responsáveis por fazer os nossos órgãos físicos funcionarem melhor. Toda disfunção de um órgão físico teve início numa alteração emocional, que afetou os chakras relacionados com aquele órgão, seja por um estímulo excessivo, seja por um bloqueio da sua atividade. Quando estamos fisicamente mais equilibrados, consequência de uma mente equilibrada, cuidando da nossa alimentação e do sono, a própria mente tem um estímulo para ter ainda mais equilíbrio.
Por quê? Porque quando estamos com fome ou com sono, a nossa capacidade de raciocinar ou imaginar soluções fica alterada. Assim, ao mesmo tempo que a mente ajuda o corpo ajuda a mente. Quando percebemos que o corpo físico é o grande presente que recebemos na encarnação e cuidamos dele para cumprir a nossa missão ao longo da existência, estamos colaborando para uma melhor saúde espiritual. Talvez alguém se pergunte como um corpo físico equilibrado ajuda no equilíbrio espiritual. Muitos já devem ter ouvido falar sobre um neurotransmissor chamado serotonina, que é um neurotransmissor cerebral relacionado com a depressão. A falta de recaptação da serotonina ou a sua baixa de serotonina no corpo pode gerar mais depressão. E onde é que é produzida mais de 90% da serotonina no nosso corpo? No intestino. Se nós tivermos uma alimentação inadequada, o nosso intestino irá funcionar de forma inadequada, produzindo menos serotonina. E as nossas emoções, então, podem sofrer alterações. Por fim, uma mente equilibrada apresenta harmonia nos pensamentos, na imaginação, o que colabora também para um espírito equilibrado. Para mantermos esse equilíbrio, é necessário vivenciar as lições que Jesus nos deixou e utilizar os talentos recebidos para enfrentar as dificuldades diárias. Diz uma frase conhecida que não existem doenças, existem doentes. Quem apresenta a manifestação física de uma doença é porque está com seu espírito doente. Eu diria que só existem doenças porque existem doentes. Porque quando chegarmos nos planos superiores, nos mundos mais evoluídos, nos mundos felizes, lá não existem doenças, porque os espíritos já não estão mais doentes. A evolução do espírito e seu equilíbrio depende da sua educação. Para que o espírito evolua, a mente e o corpo são componentes fundamentais. Quanto melhor for o cuidado que tivermos com o nosso corpo e a nossa mente, melhor será o aproveitamento do espírito ao longo da encarnação. Sabemos que existem espíritos que, por vezes, têm uma expectativa de vida de 100 anos no seu planejamento reencarnatório, mas que, por vezes, não conseguem chegar aos 80 anos. Se nossas emoções, oriundas do espírito, e nossos pensamentos, oriundos da mente, estiverem desequilibrados, o nosso corpo físico começará a apresentar doenças e desequilíbrios, e provavelmente o nosso espírito não conseguirá alcançar até o fim da existência física os avanços espirituais que ele deveria. É nesse exíguo tempo em que estamos encarnados que desenvolvemos e cristalizamos em nosso espírito as virtudes necessárias para o nosso crescimento. Assim, vamos aproveitar essa passagem pelo plano físico para evoluirmos espiritualmente. Utilizando na nossa mente de maneira proveitosa, vamos desenvolver os valores que necessitamos para a nossa evolução espiritual. Para finalizar, lembro Casimiro Cunha da obra Parnaso do Além-Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, que nos deixou a poesia Pensamentos Espíritas. Dobram sinos afinados, com mágoa e desolação, porque não sabem que a morte é a nossa libertação. Toda a esperança da fé que vive com a caridade é realizada no mundo da eterna felicidade. A palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te foge é dona da tua vida. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é porta para outra dor. Quem sofre resignado após a morte descansa. Quem luta sem naufragar, verá de certo a bonança. Quem tem a flor da humildade, medrando no coração, tem o jardim das virtudes da suprema perfeição. Volve ao céu todo piedoso o coração que andas ferido. Deus cura todas as chagas do mal que tens padecido. Agradecemos a atenção de todos e vamos novamente fazendo uma prece para agradecer neste momento pelo amparo recebido, pelas intuições, pela orientação, que possamos de alguma maneira termos captado algumas informações que serão úteis para o nosso desenvolvimento, para o nosso
cuidar de si mesmo, que possamos estar plenamente afinados com a espiritualidade superior, estudando cada vez mais, para fortalecermos a nossa fé em Deus, em Jesus e na espiritualidade maior. Desejamos muita paz a todos. Que assim seja.